Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer aqui a aula de movimento retilíneo uniforme. Vocês vão encontrar a teoria nas páginas 44 a 48 do livro de vocês. Essa é mais uma aula de física para o primeiro ano do ensino médio. Uma aula que vai ter teoria e exemplos. Nós vamos começar diferenciando velocidade média de instantânea. Para calcular a velocidade média, basta dividir o deslocamento pelo intervalo de tempo. Lembrando que no sistema internacional utilizamos metros para os deslocamentos e segundos para os tempos, de forma que a velocidade seria medida em metros por segundo. A gente também utiliza no nosso dia a dia os quilômetros por hora, né? Não tem problema, mas é só bom lembrar que quando for pedido para utilizar o SI, nós teremos que utilizar metros e segundos. Para calcular a velocidade instantânea, a gente deverá utilizar um intervalo de tempo bem pequeno. Aí a gente vai ter uma ideia do que seria a velocidade naquele instante específico. Essa é a informação que nós temos quando olhamos um velocímetro, como está mostrando ali. Para classificar um movimento, nós devemos observar o vetor velocidade. E o vetor velocidade, a gente vai observar duas características dele: o módulo e a direção. O módulo, se for constante, nós diremos que o movimento é uniforme. E para módulo variando, o movimento será variado. Lembrando que módulo é a intensidade do vetor, né? Então, se a intensidade permanecer sempre a mesma, aí diremos que o movimento é uniforme. E com relação à direção, nós poderemos ter dois tipos de movimentos. Aqueles em que a direção não muda, que são os movimentos retilíneos, e os que nós temos variação na direção, que são os movimentos curvilíneos. O movimento que nós vamos começar a estudar é o movimento mais simples que nós temos, que é um movimento em que tanto o módulo quanto a direção da velocidade instantânea permanecem constantes e diferentes de zero. Eu coloquei aqui como exemplo uma pessoa que está nadando numa piscina que tem aquelas raias, né? E então a pessoa é obrigada a fazer o movimento dela em linha reta. Se ela estiver mantendo a velocidade sempre igual, nesse trecho, né, em que ela faz o movimento em linha reta, ela estará realizando um movimento desse tipo, né? Um movimento retilíneo e uniforme. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vamos observar esse desenho que está mostrando um veículo em diversos instantes e está indicado acima a posição dele, né? Para cada instante ele está numa posição diferente. Então vamos observar ali que esse movimento dele é sempre igual, né? Ele sempre percorre aquela mesma quantidade de metros a cada segundo. E vamos aproveitar para calcular então a velocidade média e a velocidade instantânea desse veículo. A velocidade média a gente vai calcular verificando o deslocamento dele e dividir pelo tempo gasto. O deslocamento, lembrando, a gente vai calcular subtraindo a posição final da inicial. Então verificamos que ele tem como posição final 30 metros, como posição inicial 0. Então faremos ali o 30 menos o 0. Já em relação ao tempo, o instante final foi 3 e o inicial 0. Dividindo então o 30 pelo 3, achamos que a velocidade média foi de 10 metros a cada segundo. E a velocidade instantânea, vamos pegar ali do instante 2 para o 3 para calcular. Nesse caso, então, a posição final continua sendo 30, mas a posição inicial agora é 20, né? Porque nós estamos considerando só do instante 2 para o 3. Então, fazemos ali o 30 menos o 20, que é o deslocamento nesse instante. E o intervalo de tempo é de 1 segundo, né? 3 menos 2.
Aqui também obtemos como velocidade 10 metros por segundo. Essa é uma característica dos movimentos uniformes. A velocidade instantânea sempre coincide com a média, uma vez que ela é sempre igual. Agora, nós iremos na página 46 e vamos verificar essa demonstração que é feita ali, linha a linha. Então, inicialmente, ali no alto, é colocada a definição de velocidade média, né? Lembrando que o delta sempre tem o significado de uma variação, né? O valor final menos o valor inicial. Então, a velocidade média, como é o delta S dividido pelo delta T, nós teremos no numerador a posição final menos a posição inicial do corpo e no denominador o instante final menos o instante inicial. No caso de movimentos retilíneos uniformes, nós vimos, né, acabamos de ver ali, que a velocidade média sempre é igual à velocidade instantânea. Então, podemos dizer que a velocidade v instantânea é também posição final menos inicial, dividida por tempo final menos inicial. Na quarta linha, nós vemos que o denominador foi passado para o lado da esquerda. Então, vocês observem ali que o t menos t0 passou para o lado esquerdo, multiplicando a velocidade. E aquela posição inicial, que é o S0, que também estava do lado direito, subtraindo, né, o S, passou para o lado esquerdo, somando. Então, todas as vezes que nós queremos, em uma igualdade, mudar as grandezas de lugar, né, mudar de lado, a gente vai precisar fazer isso mudando a operação matemática. Então, a operação matemática precisa ser a inversa. Aquilo que está somando do lado direito vai passar para o lado esquerdo, subtraindo. Aquilo que está dividindo do lado direito passa para o lado esquerdo, multiplicando. Foi isso que foi feito aqui na quarta linha da nossa demonstração. Nesse momento também, ele lembra a gente que podemos considerar o tempo inicial como sendo zero. Então, podemos tirar o t0 da nossa equação e deixar somente o t. Assim, nós chegamos na nossa quinta linha, dizendo que a velocidade vezes o tempo, somado com a posição inicial do corpo, será igual à posição final do corpo. E na última parte aqui, né, que ele fez esse quadrinho colorido, ele define exatamente isso. A posição final de um objeto em metros será igual à posição inicial, também em metros, somado com a velocidade dele em metros por segundo, multiplicada pelo tempo em segundos. Aí vocês podem pensar, e se eu quiser utilizar quilômetros por hora? Eu posso também utilizar as posições em quilômetros e a velocidade em quilômetros por hora. Nesse caso, o tempo precisará ser dado em horas. Então, nós faremos alguns exercícios e encontraremos mesmo problemas, né, utilizando quilômetros por hora, não tem problema. Uma outra definição que nós precisamos aprender aqui nessa aula é a definição de movimento progressivo, e é muito simples isso. Todas as vezes que um corpo estiver se movendo no sentido da orientação da trajetória, nós diremos que o movimento é progressivo. E nesse caso, quando formos calcular o deslocamento dele nessa estrada, sempre obteremos valores positivos, uma vez que a quilometragem está sempre aumentando. Então, quando vamos ali calcular o deslocamento, né, fazendo a posição final menos a inicial, iremos sempre obter valores positivos e, portanto, a nossa velocidade também será positiva nesse caso. Para o caso do veículo estar se movendo no sentido contrário à orientação da trajetória, aí nós teremos a seguinte situação. A quilometragem estará diminuindo à medida em que ele vai se movimentando.
Quando formos calcular o deslocamento nesse caso, obteremos um valor negativo, né? Teremos o valor final menor que o inicial e aí acaba que o resultado é negativo. Como o deslocamento vai ser negativo, quando formos calcular a velocidade, também a nossa velocidade terá um valor negativo. Então, portanto, quando nós observarmos uma situação em que a velocidade é menos ali, né, uma velocidade menor que zero, nós estaremos diante de um movimento que é retrógrado. Então, vamos fazer alguns exercícios? Na página 47, nós temos lá o exercício 5, que diz o seguinte: a posição de partículas em movimento retilíneo uniforme pode ser analisada por meio de funções em relação ao tempo. A seguir são representadas algumas dessas funções. Sabemos que as unidades de grandeza estão no sistema internacional. Determine para cada uma delas a posição inicial, velocidade escalar, classificação do movimento, posição do móvel no instante 2 segundos, o instante, se existir, em que o móvel passa pela posição de 10 metros e o instante, se existir, em que o móvel passa pela origem. Então, nós vamos começar a analisar a primeira função da posição em relação ao tempo, que está ali na letra A. Então, ali nós temos que S de t vale 6 mais 2t. Então, o que significa isso? Nós acabamos de ver que podemos escrever a posição de um objeto qualquer sempre igual à posição inicial mais velocidade dele vezes o tempo, né? Desde que o movimento seja um movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso, a gente já observa que o 6 é a posição inicial, né? Até porque, se nós substituirmos no lugar do tempo 0, que seria o instante inicial, nós chegaremos à conclusão que a posição inicial é justamente essa, né? 6 metros. Depois, olhando ali, aquele número que está multiplicando o tempo é a velocidade. Então, já podemos, né, deduzir que 2 é a velocidade desse objeto aí. Ele também quer saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. E nós vimos que todas as vezes que a velocidade for positiva, o movimento será progressivo. Depois, ele pede que nós calculemos a posição em que o móvel estará quando o instante for igual a 2 segundos. E para isso, basta que no lugar do tempo, nós coloquemos o valor 2, de 2 segundos. Fazendo isso, chegamos à conclusão que esse objeto estará na posição de 10 metros no instante 2 segundos. Depois ele quer saber no instante, qual é o instante no qual o objeto estará passando pela posição de 10 metros. E aí nós vamos colocar na letra S, que é a letra que indica a posição, o valor 10 metros e vamos descobrir para qual instante isso acontece. Ou seja, nós vamos descobrir o valor do tempo para o qual ele estará passando na posição de 10 metros. Então, vamos isolar o tempo e vamos descobrir que ele vale 2 segundos. Ou seja, no instante 2 segundos, esse objeto estará passando por essa posição. Por fim, ele quer saber qual seria o instante em que ele estaria passando pela origem. Então, agora, a posição S dele precisa ser igual a 0, né, que seria correspondente à posição da origem. Quando nós vamos fazer o cálculo, isolando o t para descobrir o valor do tempo que corresponderia a isso, nós verificamos que o valor do tempo acaba sendo menor que 0. E nesse caso, isso não existe, né? Não existe tempo negativo. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque esse carrinho, né, esse veículo, que a gente não sabe exatamente o que é nesse caso, ele está saindo da posição 6 e está se movimentando para a direita, né, com velocidade positiva, e
Portanto, ele não vai passar pelo zero, né? Se ele já está saindo da frente do zero e indo para o outro lado, não teria como ele estar passando pelo zero. Né? Então, nesse caso, a gente não teria essa situação. Então, não existe nenhum tempo em que ele estaria passando pela origem. Bom, agora vamos fazer a letra B. A função temporal da letra B é igual a 15 menos 5t. Então, já podemos identificar que a posição inicial é o valor de 15 metros e a velocidade, aquele valor ali multiplicando o tempo, que é de menos 5 metros por segundo. Depois, ele pede para a gente dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado. Nesse caso, como a velocidade é negativa, sabemos então que é retrógrado. Ele também pede que calculemos a posição no instante 2 segundos. Nesse caso, vamos no lugar do tempo, colocar o valor 2 e descobrir qual é a posição correspondente. Aqui nesse caso, vemos que foi de 5 metros. Então percebam que esse objeto estava inicialmente na posição 15 e aí começou a se movimentar e quando se passaram 2 segundos, ele estava na posição 5. Então a gente observa que ele está andando para trás, né? Por isso que o movimento se chama retrógrado. Agora, eles pedem também que a gente calcule qual é o instante em que ele vai passar pela posição 10 metros. Então, no lugar da posição, colocaremos o valor 10 e vamos descobrir qual é o tempo que corresponde a essa posição. Fazendo aqui o cálculo, isolando, né, o valor do tempo, vamos descobrir que é o instante 1 segundo. Então, após 1 segundo de movimento, ele estaria na posição 10 metros. Por fim, ele quer saber em qual instante esse objeto estará passando pela origem. Então, no lugar da posição, agora vamos colocar 0, que é a posição da origem, e descobrir qual é o tempo que corresponde. Fazendo aqui o cálculo, né, resolvendo, né, essa equação, que é uma equação de primeiro grau, vamos descobrir que o tempo que corresponde é o tempo de 3 segundos. Então, assim, nós terminamos aqui a letra B. A letra C, a gente já logo percebe que tem alguma coisa estranha, porque nós temos apenas o valor que multiplica o tempo e não temos mais nada ali aparecendo. Isso significa que o S0 vale zero. Uma outra maneira de chegar a essa conclusão é substituir o tempo por zero e descobrir que, multiplicando zero por 0,75, o resultado vai ser uma posição inicial de 0 metros. Então, nesse caso, esse objeto está partindo da origem para realizar o movimento dele. A velocidade qual seria? É só olhar qual é o valor que está multiplicando o tempo. Nesse caso, menos 0,75 metros por segundo. Como o valor da velocidade é negativo, temos também nesse caso um movimento retrógrado. Agora vamos descobrir qual seria a posição dele quando o instante fosse 2 segundos. Então vamos substituir por 2 ali o tempo, e aí nesse caso vemos que ele estaria na posição de menos 1,5. Então ele saiu do zero, começou a se movimentar para trás, né? É um movimento retrógrado, e depois de 2 segundos ele estaria nessa posição, menos 1,5. E para saber qual o instante em que ele estaria passando pela posição 10, a gente teria que, no lugar da posição, colocar o valor 10. Aí, fazendo o cálculo, a gente percebe que nós teremos um tempo menor que zero, né? Se a gente for dividir ali o 10 por menos 0,75, chegaremos num resultado que é um tempo negativo. E é também uma outra maneira da gente perceber que isso seria impossível, né? Que não daria para ele passar pelo 10, é só a gente prestar atenção ali. Se ele estava inicialmente na posição 0 e começou a andar para trás,
não teria como ele passar pelo 10, né? Porque o 10 está do outro lado. O 10 está para frente, né? E ele foi para trás. Então, por esse motivo, né, não teria como ter um instante em que ele passaria pelo 10. Ele também quer saber qual é o instante em que ele passa pela origem. Nós vimos que a origem corresponde justamente à posição inicial dele, né? Mas se nós quiséssemos fazer o cálculo, nós poderíamos, no lugar da posição, teríamos que colocar o valor 0 e aí tentar descobrir o tempo correspondente. E fazendo o cálculo, daria tempo igual a 0, né? Então, ele passa pela origem exatamente no instante inicial. Ele sai de lá e aí começa o movimento. Nós temos ainda uma última função para analisar, que é a letra D. E novamente nós vemos que nesse caso não temos o S0, né? Só aparece ali aquele número que multiplica o tempo. Então o nosso S0 é 0 e a nossa velocidade é o 2,5 metros por segundo. Como é um valor positivo, temos um movimento progressivo. Para nós calcularmos a posição em que ele estará quando o tempo for igual a 2 segundos, vamos substituir ali na nossa equação e chegamos à conclusão que ele estará, nesse momento, passando pela posição de 5 metros. E para nós descobrirmos o instante em que ele irá passar pela posição 10 metros, fazemos também ali a substituição, a posição agora vai valer 10 e o tempo que isso corresponde é de 4 segundos. Por fim, ele quer saber se esse objeto irá passar pela origem. E nesse caso, nós já sabemos que ele sai da origem, né? Então, como ele sai da origem, o tempo em que ele estaria na origem era o tempo 0, né? O instante inicial desse movimento. Então, vamos fazer agora o exercício 6, que também está na página 47. Então, diz o seguinte: em um determinado instante de tempo, dois veículos começam simultaneamente um movimento uniforme ao longo de uma mesma estrada. As relações entre as posições dos corpos em função do tempo são fornecidas pelos quadros a seguir. Então, nós analisando aqui os quadros, vemos que o veículo A saiu da posição 100 e o veículo B saiu da posição 380. O veículo A foi avançando ali, aumentando a quilometragem, né, até chegar no 420, e o veículo B foi voltando na estrada, de forma que no horário de 5 horas ele já estava na posição 140. Então, por isso eu coloquei esse desenho, que são os dois carrinhos ali, e a gente observa então o veículo A em movimento progressivo e o veículo B em movimento retrógrado, né? E a primeira coisa que ele pede é que a gente calcule as velocidades de ambos os veículos. Então, nós vamos começando com o veículo A e para calcular a velocidade, precisamos dividir o deslocamento pelo intervalo de tempo. O deslocamento a gente vai calcular pegando a posição final menos a inicial, e o intervalo de tempo também, o instante final menos o inicial. No numerador, então, nós teremos o valor de 320 e no denominador 4, né? 320 quilômetros em 4 horas. Fazendo a divisão, chegamos à conclusão que a velocidade do veículo A é igual a 80 km por hora. O veículo B, nós vamos fazer o cálculo da mesma maneira. No deslocamento, vamos pegar a posição final dele menos a inicial. Então, a posição final é 140 e a inicial 380 km. O intervalo de tempo também é de 5 horas menos 1 hora, de forma que ele percorreu ali 240 km em 4 horas, mas como ele está andando para trás, tem o sinal menos ali. Fazendo a divisão, descobrimos que a velocidade do veículo B é de menos 60 km por hora. E as posições iniciais? Aí basta que a gente olhe na tabela. A posição do A é o quilômetro 100
e a posição do B é o quilômetro 380. Se nós já sabemos a posição inicial de cada um e a velocidade de cada um, podemos escrever a função temporal de cada um também. No caso do A, posição inicial 100 mais velocidade de 80 vezes o tempo. No caso do veículo B, posição inicial 380, velocidade é menos 60 vezes o tempo. Então, nós temos aqui a função temporal de cada um deles. E ele pergunta, né, se a gente observa que aconteceu dos dois se encontrarem em algum lugar. E aí a gente realmente, olhando, né, a situação, a gente percebe que sim, que eles em algum momento vão se encontrar, né? Eles estão se movendo um em direção ao outro. E observando os dados na tabela, nós percebemos que no horário de 3 horas, tanto o veículo A quanto o veículo B estariam na posição de 260 quilômetros. Então, chegamos à conclusão que sim, eles vão se encontrar nesse local, na posição 260 quilômetros, eles estarão ali passando um pelo outro, no instante que corresponde a 3 horas.